Bom, final de ano, época de Natal, muita gente começa a ter um olhar mais carinhoso para o próximo, começa a tentar de alguma forma ajudar, viver a caridade, a união, compartilhar, desapegar de algumas coisas. E a gente quer saber como é que faz para você espalhar e levar esse sentimento para o resto do ano que vai começar também. Por isso a gente vai conversar aqui hoje com o Eduardo Roque, ele que é empreendedor social e criador da Seja, uma empresa daqui de Brasília que reverte todo o lucro para ações sociais. Eduardo, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Ariane, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Como você falou, é uma oportunidade de transformar, então o fato de poder estar aqui falando para ainda mais pessoas aumenta ainda mais o alcance, então muito obrigado mesmo. A gente que agradece. Bom, vamos começar então do início. Para quem não conhece a Seja, que tem feito a diferença aqui em Brasília, o que é essa empresa? Não é uma empresa comum. Com certeza não é uma empresa comum, espero um dia que seja uma dentre tantas, mas hoje é uma das poucas, tem algumas, mas a ideia é justamente impactar e virar referência. Primeiramente eu queria só muito rapidamente agradecer novamente o convite e dizer que eu sou muito fã e ouvinte da Nova Brasil, acompanho o seu trabalho também no jornalismo muito incrível, onde já nos encontramos na solidariedade e dizer que esse intuito de enaltecer a cultura brasileira é um dos princípios da Seja e fico muito feliz de poder estar aqui, lisonjeado mesmo. Então agradeço imensamente você e toda a equipe. Não. A Seja é uma marca sem fins lucrativos e o intuito dela não é necessariamente vender os produtos, é ser uma ponte entre quem quer e pode doar e quem quer e precisa receber. Como você falou, no final do ano as pessoas ficam mais sentimentais, ficam mais tocadas pela solidariedade, é uma época do ano que a gente repensa muita coisa, tanto no Natal quanto no Réveillon, que a gente começa a fazer uma releitura de como foi nosso ano, começa a fazer expectativas de como a gente quer ser no próximo. Então para a Seja, para a solidariedade como um todo, é uma época muito boa que a gente consegue alcançar mais gente e prender um pouco mais a atenção. E é importante lembrar que, apesar de dezembro ser um mês mais sensível, a solidariedade precisa de você o ano todo. Então a nossa ideia é, eu tenho roupa, eu tenho um móvel, a gente já fez todo tipo de doação que você imaginar. É fazer uma ponte entre você que tem a doação e a pessoa que precisa da sua doação, que você tem a doar, que pode inclusive ser o seu tempo, né? Que é o que a gente tem de mais valioso hoje. Perfeito. Quais são os obstáculos que você mais percebe ou as desculpas que muitas vezes nós colocamos que acabam nos impedindo de fazer a diferença na vida de alguém? Com certeza, falta de tempo. Fala, eu queria fazer, mas eu não tenho tempo. E aí eu mostro para a pessoa que eu gosto muito de dizer que é trazer o extraordinário para o ordinário. Muitas vezes, quando a gente dá um bom dia para a pessoa que abre a porta para a gente, para a pessoa que a gente encontra, para a pessoa que está na recepção, para a pessoa que passa na nossa vida, para as profissões invisíveis, a gente já está transformando uma vida ali. Muitas vezes a pessoa só quer ser vista. E muitas vezes a gente fala que não tem tempo, mas talvez um sorriso seu seja capaz de mudar essa vida. E quando a gente dedica, por exemplo, nas ações sociais, se você tiver meia hora para passar numa ação, tem muitas vezes você vai se deparar que a gente está distribuindo almoço, está com banho nas carretinhas, dando roupa, e pergunta, o que você quer? Ele fala, quero um abraço. E aí nessas horas você se depara e você vê o poder de transformação que você tem. E quando você fala que não tem tempo, na verdade você está desvalorizando o seu bem mais valioso, que é o seu tempo. Então, a Seja vem com isso como inúmeras formas. Você quer ajudar? Você pode ir em ação social, você pode falar que tem doação, que eu vou dar um jeito de buscar hoje na Rede Solidariedade Brasília, que são mais de 100 projetos sociais que a gente atua. Ou você pode comprar a sua roupa, que você sabe que vai estar indo, a destinação da sua compra está indo para a solidariedade. E a ideia não é necessariamente você comprar de mim, Seja, você entrar lá e comprar. É você buscar empresas que tenham responsabilidade social. Se você já vai comprar roupa no Natal, por exemplo, você já vai presentear as pessoas, por que não procurar empresas que tenham responsabilidade social? Empresas que não necessariamente não tenham fins lucrativos, se não tiver, melhor ainda, mas empresas que tenham. Pesquisa um pouco sobre a empresa. A ideia é transformar, repensar a nossa forma de consumir e repensar a nossa forma de pensar no próximo. Agora são 8h19. Desde a pandemia, a gente tem percebido, acho que é uma sensação geral, um aumento muito grande de pessoas nas ruas, né? Aqui em Brasília, nas regiões satélites também, a gente vê muitas pessoas em situação de rua, muita gente precisando, muita gente pedindo ajuda. Crianças, muitas vezes, também pedindo. Como é que está essa situação do trabalho voluntário aqui em Brasília? A gente tem uma quantidade boa, satisfatória, considerável de gente disposta a ajudar, a se voluntariar, olhar para essas pessoas que mais precisam,
ou ainda falta, a gente tem esse costume mais de passar para o outro lado da rua e seguir nossa vida? É conflitante, é complicado pelo seguinte. Não quero de forma alguma nunca ser ingrato a todo o suporte que a gente tem, não só a voluntários, como os projetos incríveis. Hoje a Seja ela não tem nenhuma vertente política, religiosa e nenhum vínculo a um projeto fixo. A gente ajuda quem quer e precisa ser ajudado. A única condição que a gente tem você precisa de ajuda, primeiro eu vou te conhecer, para saber qual é a sua realidade e entender, porque o assistencialismo ele é uma porta de entrada. Mas a gente quer mais que isso. A gente não quer só te dar um prato de comida, porque hoje você vai viver e tudo bem, mas e amanhã? Então eu quero primeiro entender. A única coisa que a gente faz para poder ajudar é conhecer a idoneidade do projeto da pessoa. Então não quero ser ingrato a nenhum projeto, que são projetos maravilhosos. Hoje é um grande privilégio, uma honra na Seja poder conhecer tantos projetos como Barba na Rua, Educamar, Amor é Quem. Sensacional. Mas as pessoas ainda não entendem o compromisso que é na solidariedade. Quando você fala que na pandemia o número de pessoas na rua aumentou, o que você está falando, resumindo? Pessoas que não necessariamente cresceram na rua, que não necessariamente têm dependência química, que são o estereótipo que a gente tem de pessoas que estão ali considerado indigente, elas foram parar na rua. São pessoas como você, como eu, que porventura de toda a catástrofe que aconteceu, foram parar na rua. Não foi uma escolha, não foi uma, como muita gente fala, decisão de usar droga ou qualquer coisa do tipo, não foi. Foi falta de oportunidade mesmo, foi mandado embora, não teve como pagar as contas e foi parar na rua. Como é que a gente sabe isso? Conversando com aquela pessoa. Então, hoje, o grande desafio é a relutância de entender o compromisso que é aquilo ali. Muitas vezes a gente faz ação social, só que é sábado de manhã, é domingo de manhã, que é mais fácil para todo mundo poder ir, e sempre tem o cancelamento em cima da hora, porque é incrível, sendo muito cru, assim, talvez até um pouco rígido demais. Todo mundo quer falar que faz ação social, todo mundo quer aparecer na rede social, é incrível e tem que se enaltecer mesmo. Só que quando você está sexta-noite e você está lembrando que tem uma ação 7 da manhã, você não privilegia a ação. Você prefere sair na sexta e você manda mensagem, pô, não vou poder ir na ação. Mas a gente está lá e a pessoa vai continuar na rua, independente do que você vai fazer na sexta-noite. Então hoje é conscientizar a pessoa que quem está ali, independente do que você quer fazer, se você quer ir para postar, se você quer ir para se sentir bem, aquilo é um ser humano e ele é o protagonista da coisa. Não eu, não você, não os projetos que estão ali. O principal é a pessoa que está recebendo a ajuda. E como é que a gente faz? Eduardo, se você puder trazer a sua experiência para nos ajudar, de alguma forma, mexer dentro dos nossos ouvintes, de mim, de todo mundo que está nos acompanhando. Como que a gente pode, a partir de agora, para que no próximo ano a gente tenha uma responsabilidade social ainda maior, o que a gente pode fazer, por onde a gente pode começar, aonde que a gente mexe primeiro, para a gente tentar fazer a diferença dentro da nossa realidade, começar aos pouquinhos, mas de alguma forma mudar para melhor a partir do próximo ano. Com certeza. Isso que você falou é interessante. Dentro da nossa realidade, a gente costuma dizer muito na Seja que não existe pouca doação. A gente tenta quantificar muito bem. Não tem como a gente quantificar muito bem, pouco bem. Cada um, se fizer o bem dentro da sua realidade, é transformador, não existe isso. A gente tem uma mania de maximizar as coisas erradas que a gente faz e minimizar as coisas boas que a gente faz. Quando a gente erra, a gente deixa gigante. E quando a gente faz uma coisa, a coisa que eu mais escuto é: eu tenho doação, mas não é muito. Aí é o que eu brinco e falo com a pessoa e já entro até na como tentar conscientizar mais as pessoas. Eu falo assim: eu tenho só uma sacola. Eu falo: cara, então vamos lá eu e você entregar para a pessoa. Aí você fala para ela que você tem só uma sacola para a pessoa que não tem nada. Aí a pessoa abre o olho assim, eu falo: tá vendo? O que você tem é incrível, você tem um tesouro na sua mão. Então a gente tem que parar de minimizar, que o que mais a gente escuta é: queria doar, mas não tenho muito, queria doar, mas não sei como fazer. Você sabe, é só você ir. O seu sorriso, o seu abraço, me ajudar a entregar a marmita, ajudar os projetos. Então, hoje é a gente entender a riqueza que a gente tem em tudo que a gente tem e faz. Em parar de minimizar e menosprezar as coisas, tentando quantificar pouco bem, muito bem. Não existe isso. E conta pra gente um pouco de qual que é a história da Seja e da sua atuação. Você nem sempre foi um empreendedor social. Não. Eu gosto muito dessa expressão porque está ficando muito à tona e isso tem inspirado cada vez mais pessoas e isso me influencia muito de querer começar a ser cada vez mais exemplo de o que a gente se inspira muito em pessoas e as pessoas se inspiram em nós. Independente da nossa proporção, da nossa exposição, saiba, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, tem pessoas que te acompanham e você não faz ideia. Você é inspiração para muita gente e você sequer sonha com isso. Então tenha certeza disso. A Seja começou em 2020, no meio da pandemia. Eu, muito brevemente, vou contar, fui atropelado.
Acordei numa cadeira de roda sem saber se ia voltar a andar e sem saber quem eu era, sem saber nada. Eu esqueci absolutamente tudo. Não sabia nem da pandemia, por exemplo. E aos poucos fui retomando a consciência e fui começando a entender o quão privilegiado eu era de estar vivo, né? Eu sempre era um ritmo muito acelerado, sempre querendo fazer e acontecer. E aí muitas vezes na inércia a gente esquece de agradecer pelo básico, que é estar vivo, é estar andando, estar respirando, estar recebendo uma mensagem de uma pessoa que a gente ama. Às vezes a mãe, o pai liga e a gente atende: oi, pai. Oi, mãe. Só que muitas vezes você percebe, você fala assim, se você perdesse, você ia querer 1 minuto para ouvir a voz daquela pessoa. Então, ter esse despertar foi importante porque eu percebi que acordar e ver minha mãe e meu pai totalmente chocados, abalados com aquilo, já era um motivo natural de agradecer por si só. E aí, quando eu comecei a entender o que era a pandemia, o que estava acontecendo, eu comecei a falar assim, caraca, é um milagre eu estar vivo, ninguém sabe explicar como é que eu estou vivo, não sei se eu vou voltar a andar, não sabia ainda se ia ter que amputar a perna ou não, inclusive, mas eu não estou morrendo de fome. Eu tenho um pai e uma mãe que estão cuidando de mim, que estão trabalhando e que estão me dando banho, estão me servindo, estão me dando comida na boca, estão me dando remédio, estão me levando para o hospital. E quem não tem isso? E isso é muito básico. Você fala assim, tudo bem, é muito piegas. Mas quando você se vê nessa situação, você começa a perceber a riqueza, que é aquilo que eu estava falando, que muitas vezes a gente não percebe a riqueza que a gente tem. E aí eu comecei a ver que cada dia era uma nova oportunidade de transformar esse mundo, de fazer pessoas como eu era antes do acidente, passar a perceber a riqueza que ela tem ali no dia a dia dela. Que seja o minuto que ela tem, a mensagem que ela tem, que seja o emprego, tudo. Eu costumo dizer que eu passei a perceber que eu posso não ter tudo que eu quero, mas eu tenho absolutamente tudo que eu preciso. Isso para mim basta. E o resto eu vou correndo atrás. Isso não quer dizer que eu sou desapegado das coisas, não. Eu só passei a entender que eu tenho todo o impulso do mundo. E ali eu comecei a falar assim, bom, quero ajudar as pessoas de rua, como é que eu vou fazer isso? Tá, vou começar a juntar dinheiro quando eu voltar a trabalhar e vou fazer ação social. Mas eu comecei a pensar mais, tá, vou fazer ação social, mas aí a pessoa vai receber ajuda e depois? E aí eu comecei a elucubrar. Eu falei, caraca, então vou fazer o seguinte, vou comprar máscara. Eu falei, não, mas a máscara vai sujar e vai ter uso. E se eu pegar máscara, vender para o meu ciclo social, que eu vou conseguir vender um pouco mais caro e eu transformar esse dinheiro? E aí foi gerando essa ideia. E eu falei assim, cara, calma, dá para transformar muito mais e não só com uma marca de roupa, mas levando uma ideia, levando uma transformação. E aí começou a surgir a ideia da Seja, que nada mais é que, como eu comecei a entrevista, não é uma marca sem fins lucrativos, é um movimento, é uma ideia. E que para ela fazer sentido, precisa de você, precisa de mim, precisa dos ouvintes, porque não adianta ela existir se ela não for passada adiante. Ela é um movimento onde ela contagia pessoas com o bem. Então, quando você estampa uma camisa aqui da nossa coleção agora, que é Ame-se, é justamente para as pessoas se lembrarem de quanto é importante a gente se amar. A gente quer ser amado, a gente quer amar o outro, mas antes de fazer isso, antes de amar o outro, eu preciso amar a mim mesmo, para então a gente começar a florescer o amor. Então, Seja surgiu como um movimento a ser passado adiante, um sentimento. Assim como quando a gente está no trânsito, alguém passa xingando a gente fica bravo, provavelmente a gente vai descontar esse ódio em alguém. O bem também é assim. Quando alguém dá um elogio na gente, a gente fica todo sem graça, depois a gente parece que precisa passar isso adiante. A ideia da Seja é esse amor sendo passado adiante. Quando você fica inspirado com um sentimento bom, você passa para alguém, que vai passar para alguém, e o resultado é infinito. Você nunca vai conseguir mensurar o que você está fazendo, quantas pessoas vão passar aquele sentimento adiante. É isso aí. Agora conta então, para quem está nos acompanhando, como é que as pessoas podem ajudar, participar dessa corrente, enfim, fazer parte da Seja de alguma maneira. Perfeito. É só entrar no site www.doiseja.org. A gente está com uma coleção maravilhosa, inclusive agora da nossa embaixadora Priscila Daroit, que é a embaixadora da marca, que é jogadora de vôlei da Seleção Brasileira e do Minas Gerdau. E vamos lançar agora em janeiro com o Felipe Malta, que é o nosso embaixador do bem também aqui em Brasília. E lá você vai conseguir ter acesso a todos os produtos, todas as ações, o Fale Conosco. O Instagram é @doiseja, onde a gente responde mensagem, troca, onde a gente consegue conhecer não só projetos, mas pessoas que precisam de ajuda ou pessoas que querem doar. E tem um Instagram pessoal também, sem preciosismo, @duda_de_eduardo, que é onde eu mais atuo hoje. Uma pessoa mandou mensagem dia 13 de dezembro, falando que o barraco dela pegou fogo lá na comunidade da Santa Luzia, que é onde eu atuo muito hoje. Tem o Educamar, Amorequém, Casa Mosaico, inúmeros projetos. E ontem, dia 27, conseguimos doar colchão, fogão, geladeira, armário, através do Instagram. Então, eu sei que o Instagram está rodeado de pessoas dançando e informações
que muitas vezes a gente quer ver antes de dormir para não pensar muito, mas saiba que é uma ferramenta também muito importante para que a gente possa se conectar e transformar. Então, você tem alguma coisa e não sabe para quem doar, pode entrar em contato. Você não tem o que doar, mas você quer ajudar, pode entrar em contato. O importante é a gente se unir. Eu digo muito que quando a gente se dá as mãos, a gente consegue abraçar mais que o mundo inteiro, porque a gente consegue abraçar o próximo. E isso é o infinito. Quando a gente consegue abraçar um, você está salvando uma vida e às vezes nem sabe. É isso. A gente conversou com o Eduardo Roque, ele que é empreendedor social, criador da Seja. Fica a dica, viu? Vou reforçar aqui, o site da Seja é www.doiseja.org. Certo? Exatamente. E o Instagram, @doiseja. Exatamente. Tá aí, fica o convite. Eduardo, muito obrigada pela atenção, por atender o nosso convite. Obrigada em nome de todo mundo pelo trabalho que você e seus companheiros e companheiras fazem aqui em Brasília, ajudando as pessoas que mais precisam, lançando esse olhar solidário, sensível. É muito importante que a gente tenha cada dia mais pessoas como você também. Ariane, eu que agradeço mais uma vez você, que eu sou admirador do seu trabalho e da rádio. E isso aqui é um momento de transformação. Você dê espaço para a gente poder falar sobre transformação, é transformar a vida. Se tem alguém que vai ser ajudado daqui adiante, você e toda a equipe fazem parte disso. Então, a gente que agradece o espaço sempre por poder levar amor e transformação a cada vez mais pessoas. Obrigado a todos os ouvintes e espero que a gente se encontre muito aí pela rua, levando amor, levando transformação. Tá aí. É isso aí, gente. Vamos ajudar, vamos fazer parte dessa corrente do bem. Pode ser sua proposta aí, sua meta para o próximo ano, que já pode começar neste ano, ainda dá tempo, viu? Agora são 8h31. Vamos para um rápido intervalo aqui no Nova Manhã Brasília, mas não sai daí não. Na volta tem mais.